Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 30. Nós vamos ler alguns textos aqui. Talvez falar pouco, não sei. Mas tente se ligar aqui. Tente ficar atento. Ficar com os ouvidos abertos. Peça isso a Deus para que Deus possa abrir seus ouvidos, abrir sua mente. Entender o que é que nós vamos ler aqui. Porque não adianta a gente vir num lugar como esse, cantar, ouvir algo da parte de Deus e sair sem entender. É importante nós entendermos. Então, tente se ligar. Às vezes a gente está aí e às vezes eu estou aí no lugar de vocês também. E por pouca coisa a gente se distrai. Quando a gente percebe, o pastor já está lá na frente. A gente, eita, o que foi que ele disse mesmo, hein? Não é assim que acontece com todos nós. É da gente mesmo. Às vezes um negócio que passa a gente se distrai. Uma criança que a gente se distrai. Tente o máximo se ligar para você não perder nenhum momento. Capítulo 24 de Mateus, versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Obrigado, minha irmã. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ainda em Atos, no capítulo 1, Atos, capítulo 1, o versículo 9, Atos 1. Leia o versículo 8 também, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, olha esses dois textos que nós lemos, um Jesus falando da sua volta, o outro ele subindo aos céus, e os anjos dizendo: não fiquem aí olhando mais para cima não, vão viver a vida de vocês, vão fazer o que ele mandou, porque aquele que vocês viram agora subir, ele voltará, assim como ele disse. A pergunta para nós, não é para você, é para nós, e aí você responda aí quietinho, só para você mesmo. Nós, com sinceridade, meus irmãos, nós cremos que Jesus voltará? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Nós, que nos reunimos aqui 3, 4 vezes por semana, nós cremos nessa escritura? Nós cremos na palavra do Senhor que disse que ele voltaria? Nós cremos na palavra que está escrita, registrada por esses anjos, que disse: olha, ele vai voltar? Uma coisa é a gente até saber que ele um dia volte. Mas será que a gente crê nisso mesmo? E como é que a gente vai perceber? Não por nós dizermos: não, eu creio, e você dizer: não, eu creio. Nós vamos perceber isso em nós diante das nossas ações. Diante das nossas atitudes é que nós vamos perceber se nós verdadeiramente cremos que Jesus voltará ou não. Porque eu quero trazer um outro assunto aqui para você, e abra comigo lá em Lucas, no capítulo 24 também.
Para a gente fazer aqui um paralelo, Lucas, no capítulo 24, o versículo 1, diz assim, olha, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Olha só, irmãos, nós vamos continuar o texto. Essas mulheres, elas estavam indo ao sepulcro com especiarias, ao sepulcro de Jesus, com especiarias para aromatizar, para perfumar o corpo de Jesus Cristo. Jesus já tinha alertado aos seus discípulos, e essas mulheres eram seguidoras dele, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Ele não alertou isso? Várias vezes ele disse isso durante os 3 anos de ministério de Jesus. Ele ia ensinando, e hora ou outra ele ia alertando do que ia acontecer com ele, e que ao 3º dia ele ressuscitaria, e ele ainda diz que ele se encontraria com eles em determinado lugar. Antes de nós terminarmos e concluirmos esse texto, você vai comigo em Marcos, a gente volta já para Lucas 24, vai comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, o versículo 31, Marcos 8, 31. Jesus diz o seguinte, olha, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Em Marcos, no capítulo 9, o versículo 30, Marcos 9, o versículo 30, diz o seguinte: e tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Ainda em Marcos, no capítulo 14, Marcos, no capítulo 14, o versículo 27, e disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei na frente de vocês, adiante de vocês, para a Galileia. Então Jesus alertou isso várias vezes, não só uma, não só 2, mas várias vezes Jesus vinha falando isso, preparando os seus discípulos do que iria acontecer, que ele seria morto, que ele ressuscitaria, que ele voltaria. Tudo isso ele foi ensinando. E aí a gente volta para Lucas, no capítulo 24, Lucas capítulo 24, e nós vamos continuar a leitura que nós começamos nesse instante. Aqui diz que depois que ele morreu, as mulheres se prepararam e foram ao sepulcro para perfumar o seu corpo. Eu pergunto a você, essas mulheres criam que ele ressuscitaria ao 3º dia? Pela ação delas, pela atitude delas, o que você acha? Elas criam, mesmo Jesus tendo alertado várias vezes que ao 3º dia ele não estaria mais no sepulcro. Eu pergunto, essas mulheres estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado?
Não. Por quê? Porque elas estavam indo fazer outra coisa. Elas estavam indo ver um corpo, preparar um corpo, perfumar um corpo que não estava lá. Elas criam que o corpo de Jesus estaria ali, naquele local que foi colocado, mesmo já sendo o terceiro dia. Por isso que quando eu fiz a pergunta, nós cremos que Jesus voltará? E mesmo a resposta nossa sendo positiva, não, eu creio. Mas qual é a nossa ação e a nossa atitude diante disso? Porque mesmo que essas mulheres, que esses homens, os seus discípulos dissessem, não, nós cremos que ele vai morrer, nós cremos que ele vai ressuscitar, as ações deles, a gente vê aqui que eles não criam nisso. E o versículo 5, continuando, diz que, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, vamos ler o versículo 4 novamente? E diz que aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha a pergunta. O que é que vocês estão fazendo aqui? Que ação é essa? Que atitude é esta? Vocês estão atrás de um vivente no lugar dos mortos. Não está aqui o versículo 6. Não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se, olha, os anjos dizem, lembrem-se como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Vocês lembram disso? Isso era o questionamento dos anjos para aquelas mulheres que não creram no que foi dito, que não creram na palavra do Senhor. Elas amavam o Senhor. Elas estavam ali para fazer algo maravilhoso ao corpo do Senhor. Porém, elas não estavam crendo que o Senhor não estava mais ali. Elas estavam procurando um vivente no lugar dos mortos, e elas foram repreendidas pelos anjos. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não lembram? Não se lembram do que ele falou? Ele disse que morreria. Ele também disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Aqui não é o lugar de vocês estarem atrás dele. Quais as nossas ações em relação a crermos que Jesus voltará? E o versículo 8 diz assim: e lembraram-se, elas lembraram-se das palavras de Jesus. Jesus tinha falado muitas vezes, irmãos, mas elas estavam como que esquecidas. Elas lembraram da palavra de Jesus, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E sabe o que é que aconteceu? Versículo 11: e as suas palavras lhes parecia como um desvario, e eles também não creram. Eles estavam ainda chorando. Irmãos, isso tudo era muito fresquinho ali. Foram 3 anos de Jesus ensinando a eles, de Jesus conversando com eles, dizendo do que ia acontecer. E realmente, quem viveu ali naqueles tempos, a gente se projetar ali, e você vê ali o seu mestre passando pelo que ele passou, realmente eles estavam abatidos. Realmente eles estavam abalados. Mas eles esqueceram da palavra, e eles não creram. Mesmo ao terceiro dia, um grupo de mulheres indo lá, sendo repreendidas por anjo, não encontrando mais eles, e ele já aparecendo a alguma dessas mulheres, e elas voltando dizendo isso aos apóstolos, e não só os apóstolos, mas os outros que estavam lá com eles. Eles acharam que elas estavam loucas, e eles também não creram. A gente costuma dizer que Tomé é o incrédulo. Quando fala em incredulidade, já diz, isso é Tomé, Tomé é que não crê. Não foi só Tomé não, meus irmãos, foram todos. Ninguém creu que Jesus havia
ressuscitado. Em Marcos 16, volte novamente aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E não esqueçam da pergunta: você crê que Jesus voltará? Se você crer que Jesus voltará, qual é a sua ação, ou as suas ações, ou nossas ações em relação ao que nós cremos? Porque as ações deles, de quem criam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, não era ação de quem cria que ele ressuscitaria. Eles não estavam crendo, eles estavam desesperados ainda. Marcos 16, o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ela, os quais estavam tristes e chorando. Aqui é uma outra narrativa do mesmo tema, do mesmo assunto que nós lemos lá em Lucas. Versículo 11 diz assim: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, eles não creram. Então ninguém creu, meu irmão. Repito, não foi só Tomé. Ninguém. Todos eles. Voltando para Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Versículo 13. A gente vai ler parte dessa história, é uma história bem conhecida, que diz assim, ó: e eis que no mesmo dia, no terceiro dia, nesse mesmo dia, no dia que ele já tinha ressuscitado, no dia que já pessoas já tinham dito, ele ressuscitou, ele não está mais lá. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 11 quilômetros, e cujo nome dessa aldeia era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, ou o que libertaria Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, Jesus: ó nécios, ignorantes, tolos, tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Veja que esses homens, irmãos, esses 2 discípulos, eles também não criam. E eles disseram: não, olha, é verdade.
É verdade que umas mulheres foram lá de manhã e uns anjos disseram que ele já vive, que ele ressuscitou. Os nossos que estavam lá com a gente correram lá no sepulcro, viram que realmente ele já não estava mais lá, só que eles não viram ele. Só quem viu foi essas mulheres, essas loucas. E a gente esperava que ele fosse realmente quem ele dizia ser. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu, só aconteceu isso. Ninguém cria. As ações de todos eles eram ações de quem não criam que Jesus tinha ressuscitado. Porque se esses 2 discípulos tivessem crido, mesmo no momento que as mulheres foram lá e disseram, se eles tivessem crido, eles não tinham saído de lá, eles tinham ficado lá. É tanto que quando Jesus se revela para eles, o que é que eles fazem? Voltam rapidamente para Jesus. E quando ele chega lá, ele apareceu para nós. Ah, calma, porque ele já apareceu para nós também. Pedro já viu ele, já está tudo certo. E aí sim, aí irmãos, aí eles começam então a mostrar com suas ações como é um grupo de pessoas que creem que Jesus vive e reina para todo sempre, e eles agora estavam crendo que Jesus voltaria. E aí é só a gente ler Atos dos Apóstolos que a gente vai ver como era a ação de um grupo de pessoas que criam na volta do Senhor. Porque eles criam que Jesus voltaria. Não depois da morte deles, mas eles criam que Jesus voltaria ali. E a gente vê isso pela conversa do apóstolo Paulo. Ele diz, nós que estamos vivos. Ele cria que Jesus voltaria ali, enquanto ele estava ali pregando, anunciando. Eles estavam com sede de anunciar o evangelho, de falar para as pessoas, da necessidade das pessoas crerem nisso. Porque agora eles estavam crendo. E nós cremos que Jesus voltará? Quais são as nossas ações que confirmam essa crença da volta de Jesus? Eu ainda quero ler com você um texto bem conhecido, em Mateus 24 novamente. A Bíblia diz, irmãos, que nós não somos daqui. Jesus nos ensina a nós não acumularmos tesouro aqui. Ele nos ensina a nós acumularmos tesouro no céu. Ele diz que tudo que nós acumularmos aqui, isso tudo é perecível. Tudo que nós acumularmos aqui, isso se acaba. Ele diz que todo o nosso esforço vai estar onde tiver o nosso tesouro. A pergunta para mim, para nós é, onde está o nosso tesouro? Qual é o meu tesouro? Qual é o teu tesouro? Qual é a nossa luta, irmão? Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é terrena somente. Não há problema em nós pedirmos que Deus nos abençoe aqui nessa terra. O salmista também orava assim, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele disse, eu pereceria se eu não cresce nos bens do Senhor nessa terra. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas deste mundo, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E veja que isso tudo se completa com os ensinamentos de Jesus Cristo, falando para nós de um tesouro que não está aqui nessa terra. O nosso tesouro maior não está aqui. Nós cantamos hoje de um lugar tão bonito, de um lugar maravilhoso. Esse lugar, ele existe. Ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar, eu vou levar vocês para onde eu estiver. Então nós cremos verdadeiramente nisso. Se nós cremos, quais são as nossas ações que confirmam a nossa crença? Qual é o empenho que nós fazemos, irmãos, para estarmos juntos no dia da ressurreição? Qual é as nossas ações que nós praticamos para subirmos nesse dia que o Senhor voltará com os seus anjos, com poder e grande glória? Ou será que nós também achamos que porque nós frequentamos uma igreja, nós subiremos ou ressuscitaremos? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar, a própria palavra já diz, não é fácil, é luta. A palavra de Deus diz, irmãos, para a gente não deixar a congregação, como é costume de alguns. E lá no texto de Hebreus 10, 25, ainda diz assim, e ainda mais agora que está se aproximando o tempo da sua volta.
Agora era que nós precisávamos intensificar a nossa comunhão, a nossa estadia aqui na igreja. De nós dizermos assim: pastor, 3 dias está sendo pouco, nós precisamos nos reunir mais. Mas o que a gente vê no geral, meus irmãos, é no geral, as pessoas cada vez mais tirando os momentos de estarem juntos, cultuando a Deus, aprendendo do Senhor, estudando a palavra de Deus. Quanto mais as pessoas puderem, elas estão tirando isso. As igrejas estão tirando isso. Tem igrejas que só tem um culto por semana. Já tem igrejas que têm culto 3 vezes por dia, mas a gente sabe por que eles fazem isso. Eles não têm expectativa em salvação. Mas tem igrejas aí que fazem 3, 4 cultos por dia, mas a esperança deles é outra. A expectativa deles em Jesus Cristo é somente nas coisas terrenas. Mas nós, irmãos, estamos pregando salvação. E salvação é um negócio muito sério. E Jesus Cristo, depois dele dizer aqui naquele texto que nós lemos no início, que ele dizendo que vai voltar com grande poder, com grande glória, na continuação desse ensino dele, no versículo 36, ele diz assim, olha: porém daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Não tem revelação de anjo, de ninguém que venha dizer para um ou para alguém que Jesus voltará naquele determinado dia. Quem disser está mentindo. E a gente vê se levantando pessoas, profecias, todo ano essas coisas acontecem. E as pessoas ainda caem nessas falácias. Está escrito, meus irmãos. Estava escrito, está escrito. Jesus tinha dito para eles. Como eu disse, era fresquinho, era ali entre 3 anos. Olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. No 3º dia, eu vou esperar vocês lá em determinado lugar. Me aguardem lá que eu vou me apresentar a vocês lá. Mas eles não creram. E Jesus diz para nós, e está escrito para nós, que Ele voltará. E Ele está dizendo aqui, olha, porém esse dia ninguém sabe. Versículo 7, ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque os dias de Noé também foi pregado. Noé foi pregoeiro da verdade. Noé falou durante anos, décadas do que ia acontecer, mas quem creu? Ninguém. E Jesus está dizendo aqui, da mesma forma, do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, assim será também na minha vinda. Porque, versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, essas pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o percebendo, ou não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo, ensinando aos seus discípulos: prestem atenção, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao 3º dia, eu vou me apresentar a vocês, depois eu vou partir, depois eu voltarei, e eu não vou dizer para vocês o dia que eu vou voltar. Eu só quero que vocês acreditem, que vocês fiquem na expectativa, que vocês me aguardem, porque eu vou voltar. E ele diz, olha, da mesma forma que foi nos dias de Noé, Noé também falou do que ia acontecer, mas ninguém creu. Eles viviam suas vidas normais, trabalhando, comendo, casando, fazendo suas festas. E eles não perceberam até o dia que Noé entrou na arca e começou o dilúvio e levou a todos. E aí já não havia mais tempo. E Jesus está dizendo, vai ser do mesmo jeito. Eu vou voltar assim, de repente. Da mesma forma que veio o dilúvio, será a forma que eu vou voltar.
Só que eu estou dizendo para vocês, agora irmãos, olha só, eles não creram que Jesus ressuscitaria, e aquilo, como eu disse, repito de novo, acho que é a terceira vez, estava fresquinho ali. E às vezes nós, olha, já vai fazer aí 2000 anos que Jesus disse que voltaria. E talvez por causa disso, a gente caia no descredo e não crê que Jesus voltará. E a gente diz assim, não, mas Jesus não vai voltar agora não. Ainda dá tempo, Jesus não voltará. Meus irmãos, nós temos que nos preparar. Seja Jesus voltando, ou seja nós partindo daqui, morrendo, nós precisamos partir em Cristo. A gente nem sabe o dia que Jesus vai voltar e a gente nem sabe o dia que a gente vai partir. Quantos irmãos não já partiram? E nós não sabíamos o dia da partida deles. E nem eles sabiam. E quem de nós sabe o dia da nossa partida? Nós não sabemos. Por isso nós precisamos estarmos atentos, como se Jesus fosse voltar hoje. E as nossas ações ainda estão sendo ações de ir atrás de um cadáver. Mesmo gostando de Jesus, mesmo amando Jesus, que aquelas mulheres amavam Jesus, mas elas estavam indo atrás de um cadáver, e não era para elas estarem atrás de um cadáver, era para elas estarem atentas, porque o Senhor delas não estava morto, estava vivo. E nós podemos repetir várias vezes que amamos a Deus, que amamos ao nosso Senhor, mas as nossas ações não são ações de quem está esperando a volta dEle. Precisamos acordar, precisamos despertar, nós precisamos estar juntos, irmãos. Quarta-feira essa igreja tem que estar lotada de irmãos sedentos pela salvação. Sexta-feira essa igreja tem que estar lotada, sedentos de irmãos pela salvação. Amanhã de manhã tem oração, né, pastor? Amanhã de 5 horas da manhã tem oração, tem que estar lotada de irmãos que querem a salvação. Eu sei que cada um de nós temos os nossos afazeres, temos as nossas coisas, mas irmãos, nós precisamos encontrar tempo com Deus. Porque se nós cremos que Jesus voltará, olha o restante do texto, versículo 40, diz assim, então estando 2 no campo, estava trabalhando, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, estavam trabalhando, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, olha o conselho de Jesus, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Possa ser que ele volte na hora que você esteja indo para o seu trabalho. Possa ser que ele volte na hora que você esteja dormindo. Possa ser que ele volte na hora que você esteja lavando a louça. Possa ser que ele volte na hora que você esteja vindo para a igreja. Possa ser que ele volte na hora que você esteja indo à praia. Possa ser que ele volte na hora que você esteja no shopping. Possa ser que ele volte na hora que você esteja apagando a vela do aniversário. Possa ser que ele volte na hora que você esteja cantando parabéns. Possa ser que ele volte em qualquer momento. E encontrará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Como nós estaremos? Qual a nossa expectativa da volta do Senhor, irmãos? Qual a sua expectativa? Qual as suas ações? Qual as minhas ações? Quais as nossas ações, já que nós cremos que o Senhor voltará? E se nós cremos que para estar nesse grupo de pessoas, que veja que ele disse que os anjos pegariam um grupo de pessoas para levar para ele, e outros não. Se nós cremos nisso, qual é o nosso papel diante desse mundo, irmãos? Qual é o nosso papel diante das pessoas que nós temos contato? Será que está tudo bem com essas pessoas? Será que a gente não diz, olha, você está correndo risco? Já perceberam isso? Se a pessoa quiser crer, é uma coisa.
ela vai crer ou não. Você pode dizer, olha, não vá para essa rua não, que está tendo um incêndio ali, está tendo uma confusão ali. Se a pessoa quiser ir, mas você precisa falar com amor, pelo amor de Deus, me escute o que é que eu tenho para dizer. O que eu tenho para dizer para você é sério, eu quero falar de salvação para você. Você tem alguma coisa para falar para alguém? Você tem alguma coisa para falar? O que foi que Deus fez na sua vida? A transformação que Deus fez na sua vida? Se Deus não mudou nada em você, você precisa se deixar Deus mudar alguma coisa em você, para que você seja testemunha do Senhor, para que você possa falar para alguém, Ele fez isso comigo, Ele vai fazer isso com você também. Todos nós temos afazeres, todos nós trabalhamos em alguma coisa ou outra, seja em casa, seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, nós fazemos alguma coisa, todos nós. Mas essas coisas não podem ser embaraço para a nossa salvação. Aquele que milita não se embaraça com as coisas deste mundo. Irmão, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que as minhas ações e as suas ações sejam ações verdadeiras de quem crê que Jesus voltará. Que a minha fé e a tua fé não seja uma fé morta só de palavras, mas seja uma fé de ações. Deus abençoe em nome de Jesus.